Olá pessoal, aqui é o psicólogo Novaes, estou aqui para mais um vídeo, hoje falando sobre crenças nucleares. Primeiro vou fazer uma introdução para que nós possamos contextualizar onde Aaron Beck descreve e fundamenta a sua teoria, o que ele vai chamar de crenças nucleares. Então, como já foi dito nos vídeos anteriores, nós podemos ver que ele embasa sua teoria na teoria cognitiva. Então, nós temos algumas premissas onde nós podemos assim formar uma compreensão onde nós possamos justificar a teoria. E quando formos inquiridos referente de onde surgiu as crenças nucleares, como que são, por que você está me falando que existe algo aonde eu interpreto, onde dá um viés na minha interpretação. Então, nós temos que ter algumas premissas que nós precisamos justificar, né, para que nós possamos mostrar os nossos critérios, de onde nós tiramos a nossa compreensão. Então, recapitulando, temos que ter em mente que o cognitivismo vai descrever o funcionamento da mente utilizando 5 características. Isso está lá no vídeo do Novo Inconsciente. Se vocês quiserem voltar lá, se inscrever no canal e participar aqui comigo dessa proposta que é divulgar a psicologia para o público, para outros psicólogos. Nossa intenção aqui é a promoção de qualidade de vida e que a nossa ciência seja divulgada a todos que tenham acesso à internet. Então vamos lá, as 5 características básicas. E isso vai me dar a resposta, vocês vão ver no final do vídeo que eu vou falar, vai formar o meu raciocínio, que isso foi um insight que eu tive. É assim que eu me justifico, é assim que eu entendi que as crenças são formadas. Primeiro, a centralidade do conceito de regra para explicar o processamento cognitivo e o comportamento. A segunda se refere à adesão da visão construtivista dos processos cognitivos. Pessoal, eu estou lendo aqui, tem um vídeo aqui para me ajudar aqui. Você pode ficar tranquilo que isso aqui não foi criado nada na minha cabeça não. Isso aqui está seguindo todo um protocolo. Se vocês quiserem fazer pesquisa, também serve para estímulo, né? Para que vocês possam me ajudar a construir essa psicologia aqui nesse nosso país. A terceira trata da concepção do comportamento do homem que é orientado por metas. A quarta referência seria que a imagem de um sujeito ativo e não reativo, como na tradição positivista. A quinta característica seria a abordagem da recuperação do conceito de consciência, né? Levando em conta que tudo isso adere à epistemologia do racionalismo crítico e o método hipotético dedutivo. Esse racionalismo crítico também já foi explanado no vídeo nos antecedentes filosóficos do Novo Inconsciente. Quem já teve o prazer de ver vai entender que da onde vem, eu tento explanar. Eu acredito que falando desta forma do Novo Inconsciente, poucos vídeos trazem uma contextualização abrangente. O surgimento do racionalismo crítico foi com Karl Popper. Ele afirma que através do uso da lógica nós podemos conhecer, estudar e formar leis sobre objetos não observados. Nós podemos formar leis observando o que eles provocam, né, de forma indireta, através do seu método hipotético dedutivo, onde através da falsificação nós poderemos nos aproximar mais da verdade. Diferentemente do positivismo, que eles acreditavam que você dividia em partes e conhecendo o que é real, o comportamento observável é que você poderia chegar a descrever a verdade. Aqui nós temos a concepção de que a verdade é aproximativa. Cada vez que a gente falsifica a teoria,
mais perto da verdade nós chegamos. E também com o aparecimento da variável interveniente na década de 30. Essa variável interveniente nos possibilitou fazer inferência de processos internos que ocorrem dentro do organismo e não são observados diretamente, mas são mensuráveis pelos efeitos que provocam nas variáveis dependentes. Então isso vai servir como nossa premissa, o método hipotético-dedutivo e essa variável interveniente, porque vamos supor, pela teoria desenvolvida por Beck, que vai existir dentro das nossas ligações sinápticas lugares aonde vão se estabelecer as crenças. Mas antes disso eu vou falar um pouco agora de Piaget, primeiro cognitivista, porque eu acho que entendendo aqui os processos da epistemologia genética, a conjectura construtivista e interacionista com que ele faz da mente, nós podemos fechar bem essa compreensão do que seriam as crenças e até ele nos dá mais respaldo para formar esse conhecimento, que é o que ele vai falar, como que a mente vai adquirindo, como é que o ser humano vai adquirindo e vai aperfeiçoando a sua inteligência através da interação com o meio ambiente, onde acontece o processo de desequilibração e através de um processo de assimilação e novamente acomodação, e conforme vão se aumentando as complexidades da vida, vão se formando novos métodos de interagir. E ele descreve o primeiro método, que seria o sensório motor, de 0 a 2 anos, que os esquemas formados através de reflexos neurológicos básicos. A inteligência é apenas prática, não conseguindo fazer representações simbólicas. A criança precisa interagir através dos sentidos, precisa tocar, precisa ver para, através de reflexos neurológicos, formar uma inteligência prática. O segundo estágio já seria o estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos. De 2 a 7 anos já ocorre a dissociação no pensamento, onde não acontece apenas a ação, precisa da ação, também surge a representação simbólica, através do pensamento, por meio da linguagem. Mas o pensamento é animista, o raciocínio é transdutivo, egocêntrica, a criança é nesta fase, e a criança vai entrar no mundo da moralidade. O terceiro estágio é o operatório concreto, de 7 a 11 anos, onde através da ação, junto com a representação simbólica, essa interação faz surgir o pensamento concreto. Mas a criança ainda precisa ter ou passado por aquela experiência ou a representação do objeto para que aconteça o processo, o operatório concreto. E depois vem o último estágio, que é o operatório formal, a partir dos 12 anos para frente, onde vai se formar as abstrações, não necessita mais da observação do objeto concreto. Então, Aron, nos seus inícios dos seus estudos, que ele vai se dedicar à depressão, onde ele vai buscar de forma empírica uma justificativa para o que a psicanálise dizia que era o que era a depressão, que era uma raiva, uma culpa voltada contra o seu próprio self, mas em suas observações ele percebe que na verdade estava existindo uma interpretação distorcida da realidade, onde a pessoa, os seus pacientes se percebiam de forma negativa. Então ele acredita que a depressão tem uma causa de estresse diatese, onde estão presentes a interação de fatores internos que, quando ativados por situações ambientais, geram interpretações ou pensamentos que influenciam as emoções, os sentimentos e até reações fisiológicas. Então, esses fatores internos seriam aquilo que nós podemos fazer uma analogia com essa formação da inteligência, né, que a epistemologia genética vai falar ali com Piaget.
E esses fatores internos, formados pela teoria do Iron, ele vai chamar, são esquemas, que ele vai chamar de crenças, que são construídos pela interação do indivíduo com o meio, bem como suas tendências peculiares para responder a esses estímulos, formando uma rede estruturada, que é ativada quando o indivíduo passa por situações semelhantes. Ou seja, não precisa apenas ele passar, mas pode acontecer dele ter uma lembrança, sentir um cheiro e ativar um lugar específico onde foi formado essa crença pela interação com o meio. As crenças, e as primeiras crenças, essas mais arraigadas dentro do cérebro, são as crenças centrais, que são formadas pelas primeiras interações da criança com o meio ambiente. E conforme seu estado de maturação, ela vai fazer as interpretações coerentes com aquela sua idade. Então, se ela passa por mais situações negativas, somente ali, quando ela está ali no pré-operatório e no operatório, que ela ainda não tem uma capacidade de abstrair, pela sua condição limitada de interpretação do ambiente, ela pode acreditar que existe um problema nela, ela não consegue abstrair o mundo ainda. Então isso vai estar lá no livro da Judith, de problemas difíceis de se tratar. Então, por exemplo, supondo que passe por uma situação desconfortável, a criança se adaptaria normalmente de forma adulta, mas quando o número de situações desconfortáveis é superior devido à sua capacidade de raciocínio limitada, induz a uma distorção da situação. E aí é que está o viés da história. Ela começa a ver a si própria, o mundo e o seu futuro de forma negativa. Ou seja, forma-se a tríade cognitiva, onde o Becker vai deduzir que se vê negativamente, vê o mundo e os outros negativamente, o futuro de forma tenebrosa, a pessoa não vai se sentir bem, ela vai entrar em depressão, ela vai se sentir triste. E conforme ela for interpretando as situações que ela for sendo submetida, vai existir uma percepção negativa, porque a percepção ela vai estar influenciada por contextos internos. Então, quando essas crenças foram formadas, elas vão influenciar a percepção. Porque se nós podemos imaginar a distância que percorre esse raio dessa energia eletromagnética que reflete em algo que é visto pelos nossos olhos, que é transformado pelos cones e bastonetes em um estímulo elétrico para chegar até na região específica do cérebro, já passou alguns milésimos de segundo, e isso já se misturou com contextos internos, porque para formar uma imagem, para formar lugar, para formar sentimento, já buscou algo interno que já estava lá, que esses caminhos que foram utilizados para dar a percepção, essa noção da percepção da situação já estava lá. E isso ele vai chamar das crenças. Mais superficialmente existem as crenças intermediárias, que nós falaremos em outros vídeos. Mas basicamente o Aron ele descreve 3 tipos de crenças nucleares no viés da depressão, que é a crença de desamor, a crença de desvalia e a crença de desamparo. Seriam as 3 crenças nucleares. Já as crenças intermediárias, que será objeto de próximo vídeo, serão as regras e atitudes, os pressupostos que o paciente vai adotar para que não seja ativado aquela crença nuclear. O modelo cognitivo expõe que não é a situação em si, mas a percepção que o indivíduo tem sobre ela que vai provocar uma reação. Esta gera pensamentos que surgem de forma automática.
mas a produção deles ocorre abaixo da consciência, sugerindo que houve um processamento da informação ambiental comparada com uma base fixa dentro do cérebro, e posteriormente foi dado um significado à percepção da situação, evidenciando assim o mecanismo inconsciente na interpretação dessa situação. É isso que eu estou lendo aqui, é básico da teoria cognitiva. Essa situação nas quais nós nos submetemos, todos nós vamos interpretar através do viés interno. Dependendo da quantidade de situações que nós fomos submetidos, formaram-se essas crenças. E se elas forem desagradáveis, elas vão funcionar como padrões de interpretação, que vão influenciar tanto o meu comportamento, que eu posso adquirir de evitar, posso me sentir triste pela uma interpretação idiosincrática minha, pessoal, onde situações onde uma pessoa, por exemplo, passa por um estresse pós-traumático, umas batem o carro, são furtadas por aí e levam a vida normalmente, outras batem o carro ou são furtadas e ficam com pânico, nunca mais dirigem, sente pânico na hora, fica muito estressada e se desespera, não consegue mais dirigir, e outras nem conseguem mais sair de casa, com medo de ser furtada de novo. Associando assim com o modelo no novo inconsciente, o que nós podemos fazer a conjectura? É que existe algo já interno nosso, que vai servir como pano de fundo para interpretar essas situações. E isso vai fazer com que surja um pensamento automático na nossa cabeça, na nossa mente. Aquele primeiro pensamento automático que vai chegar à baila da nossa mente. E ele vai ser dado uma percepção. Mas só que esse pensamento automático, quando ele aflora, ele vem através de um processamento inconsciente. E depois disso é que se é dado a percepção. O pensamento automático também será objeto de novos vídeos, pois a teoria cognitivo-comportamental vai dizer que pensamento, emoção e comportamento seguem a mesma linha. Se você alterar o pensamento, você pode alterar a emoção e o comportamento. Se você alterar o comportamento, você altera a emoção e altera o pensamento. E aqui nós estamos visando o cognitivo, o pensamento. Então, e esse pensamento automático, influenciado por essas crenças, acontecem de forma inconsciente, já vem com essa percepção. Então a situação em si não provoca a emoção. O que vai provocar a emoção é como eu vou interpretar. Já nesta base, então, que nós podemos fazer essa analogia com Piaget, nós podemos ver que naquele período pré-operatório onde estão se formando através de assimilação e acomodação, desequilibração, onde ali nós estamos sendo sensibilizados por várias novas situações ambientais, onde está se formando as nossas sinapses, onde está se formando os caminhos. E dependendo dessa forma limitada, ainda pela idade curta, é que nós podemos interpretar essa situação de forma distorcida. Essas distorções também serão objeto de outros vídeos. Você vê que a gente está começando agora os vídeos sobre a teoria cognitiva. O primeiro foi a introdução, um novo inconsciente. Agora aqui eu estou falando das crenças nucleares. E as crenças nucleares são o lugar mais difícil onde nós, psicólogos, atuaremos. Mudar as crenças nucleares são difíceis. Também pode ser chamada de crenças centrais. Primeiro nós vamos atuar nos pensamentos automáticos, nas intermediárias e depois nas centrais, que estão mais profundas no cérebro, elas estão mais arraigadas. Então esse foi o vídeo sobre as crenças nucleares. Eu espero que tenha ficado claro. Eu estou tentando fazer com que os vídeos se tornem mais breves.
E, por favor, se inscrevam no canal. Vamos levar a nossa psicologia o mais longe possível. Vamos promover a qualidade de vida. Dê o like aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Crenças intermediárias será o objeto do nosso próximo vídeo. E com a nossa proposta de divulgar a psicologia, promovendo a qualidade de vida. E no meu viés aqui, a teoria cognitivo-comportamental, que foi a abordagem que eu escolhi, que foi a que eu me identifiquei, e é ela a qual eu levo para a minha vida, que eu levo para o consultório. Muito bem, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, Psicólogo Novaes, daqui de Porto Velho, Rondônia.